sobre os furacões que estão para chegar nos Estados Unidos. E por que que isso é importante? Isso é importante porque se você está planejando ir para lá e você não tem essa noção, você não sabe como funciona, você não sabe o que te aguarda, é algo que vai te surpreender e vai te colocar em uma situação complicada, né? A maioria das pessoas confundem ciclone, furacão, tufão, tornado. As pessoas confundem essas coisas e é importante que você saiba a diferença disso, porque não quer dizer que se você for para um estado que normalmente não é afetado por furacões, não vai ter tornados, tá? Existe uma diferença nisso. Como eu falei, não sou meteorologista, mas eu gosto desse assunto e quando a gente vai para um país, a gente precisa saber como que funciona a questão climática desse lugar. Existe uma diferença bem grande entre um e outro, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que é um tornado. Para quem não sabe o que é um tornado, isso aqui, pessoal, isso aqui é um tornado, ó. Quem não sabe, isso aqui é um tornado, beleza? O tornado, ele é visível. O tornado é visível, ó. Pode ver aqui o cone dele, né? Vou colocar essa outra imagem, deixar parada aqui. Isso aqui é um tornado. O Brasil não tem tornado, tá? Não tem esse tipo de tornado aqui. O Brasil tem furacão, ok? Furacão, de um certo nível, ele tem. Eu não sei se essa seria a nomenclatura mais correta, mas o furacão, ele é um ciclone. E o Brasil tem ciclone. No Rio Grande do Sul, que é de onde eu sou, a gente é afetado, né? O estado é afetado por ciclones extratropicais todos os anos. Todos os anos o Rio Grande do Sul sofre, Santa Catarina, muitas vezes até o Paraná. E isso se estende, às vezes, até São Paulo, só que chega em São Paulo de uma forma mais reduzida. Qual é a diferença de um tornado para um furacão, para um ciclone? Ciclone é a nomenclatura ampla de tornado, de furacão, desculpa, e tufão, tá? É a mesma coisa. Então tem o ciclone extratropical, tem o furacão e tem o tufão. O tufão e o furacão são exatamente a mesma coisa, só que são oriundos de regiões diferentes. O furacão é uma nomenclatura mais aqui da parte americana, né? Estados Unidos, América Central ali, México. Aqui eles colocam um nome de furacão. Lá na região da Ásia, que pega Indonésia, Japão, Tailândia, às vezes até respinga numa parte da costa da Austrália, ali se chama tufão, mas é exatamente a mesma coisa. E qual é a principal diferença, assim, a olho nu? O furacão a gente não consegue enxergar. O tornado a gente consegue, igual tá aqui na imagem. A gente consegue enxergar um tornado. Já o furacão é impossível só por imagem de satélite. Ele é muito mais amplo. E eu posso dizer que o furacão, ele seria tipo... Vamos pensar aqui num lutador de boxe que fica dando jab, assim, né? Tipo, fica dando jab, sei lá, por horas. Se o lutador de boxe der um direto rápido e nocautear, a devastação dele foi rápida, foi forte, foi intensa, né? Mas ele devastou e acabou. O jab, se o cara ficar ali na luta dando jab durante, sei lá, 9, 10 rounds e depois ainda der mais um direto, a gente tem que concordar que a devastação física que a pessoa que levou o jab vai ter é muito maior. Tipo, o rosto vai estar todo machucado, etc. O furacão é mais ou menos isso, tá? Ele dura muito mais tempo, porque ele é muito mais extenso, ele tem quilômetros de extensão, por isso que só se pode observar ele por satélite. Aqui a gente pode ver um furacão, ó. Isso aqui é um furacão, uma imagem por satélite, tá? Então, a formação de um furacão só consegue ser observada por satélite. Ou tem aqueles jatos que entram no olho do furacão, né? Existe até vídeo no YouTube aqui mostrando e tal. Então, a diferença entre furacão e tufão não tem diferença, só o nome. É a mesma coisa, acontece da mesma maneira. O tornado é visível. Tá aqui o tornado, a gente consegue enxergar. O tornado, pessoal, ele acontece em regiões como Kansas, Arkansas, Texas, lá na região norte do Texas, Dallas. Acontece em Oklahoma. O tornado, ele acontece em regiões que tem uma temperatura que tá oscilando demais. E a baixa pressão faz com que ele se forme no céu. E quando ele toca na terra, ele faz isso aí que vocês estão vendo na imagem. Por que ele é mais devastador de forma rápida? Porque o tornado, ele chega até 500 km por hora, tá? Ele chega até 500 km por hora. Já o furacão, ele pode acontecer acima de 120 km por hora, mas a extensão dele é mais ampla, por isso que ele vai alagando, né? Se a gente for lembrar do Katrina em Nova Orleans, ele foi alagando lá a região, foi devastando tudo. Texas, a mesma coisa, Houston ficou abaixo d'água e assim por diante. Então o furacão, ele tem uma extensão mais ampla e ele fica por mais dias no lugar. E o Brasil, a gente tem o ciclone extratropical. O que acontece no ciclone extratropical que atinge o Brasil? Aqui a gente é atingido, só que o nosso mar, o nosso oceano não é quente, então não se transforma num furacão. É um ciclone extratropical. Ele tem força, obviamente, mas a força dele não tem a bateria para continuar por muito tempo, porque a bateria, o oceano realmente está aquecido. E como o Golfo do México, que eu mostrei para vocês aqui, ó, e o Golfo do México, ó, e aqui a parte do Oceano Atlântico na parte do Caribe, como essas regiões, elas têm o mar mais quente, quanto tiver quente,
se tiver frio em cima e o quente embaixo, que é a formação de um furacão, ele vai ficar ali por muitos dias, como foi com Harvey em 2017, que ficou ali na costa de Houston parado por muitos dias, né? Por isso que a devastação foi muito grande. Pô, Edu, que tá falando isso daí, papo chato e tal. Cara, tu quer ir pros Estados Unidos, tem que saber disso, velho. Eu sou extremamente apaixonado pelo estado do Texas, mas eu sei que é um estado que tem esse risco. Tá? Tem esse risco. Então tem que saber disso. É importante saber. Não é pra causar medo, não é pra não ir pro estado, nada disso. A economia do Texas é uma economia gigantesca, só perde ainda hoje pra Califórnia porque tem lá o Vale do Silício. Isso me impede de ir pra lá? Pô, não, cara, não me impede. Me impede de ir pra Houston? Não, não me impede. Só que tem que saber que existem essas coisas. Às vezes eu fico pensando, né, tipo, tem... É viagem minha, mas talvez você possa acabar pensando a mesma coisa. Tu já pensou, velho? Um furacão ali na Flórida, tá? Eu tenho um amigo que já passou por isso. Pega um furacão na Flórida e aí, cara, esse furacão mistura as águas do rio, tá? Eu pensei isso na Louisiana também. E sei lá, os crocodilos ali nadando no meio da rua contigo e tu com a água no pé, tá ligado? Pode ser viagem, mas na verdade não é viagem não. Isso aí pode acontecer, tá? Porque se vocês pensarem que tem 500 vídeos aí de jacaré chegando na porta da casa das pessoas, imagina com água alagada, né? Ah, agora eu botei no terror, ninguém vai pra Flórida. Não quero isso, tá, pessoal? Só tô falando pra vocês que o risco, ele existe, tá? Ele é grande ali. Mas isso não impede ninguém de ir pra lá. Edu, qual é o estado mais seguro para não sermos atingidos por furacões? Um dos estados mais seguros é Utah. O estado de Utah não sofre com furacões. Esses estados aqui, normalmente, o furacão bate, ó. Flórida, Georgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Alabama, às vezes vai até o Mississippi, beleza? Texas, essa região aqui, ó. E a região de New England, que a galera vai muito também, Nova Jersey, Nova York, Boston aqui, Massachusetts, também é atingido, mas com muito menos frequência, tá? Com muito menos frequência. Porque conforme vai subindo aqui, a temperatura do mar também não vai se mantendo a mesma que aqui de baixo. Como eu falei, essa é a bateria, né? Para que o furacão continue com força. Então ele começa com muita força aqui e aí ele vai dissipando a força dele. Inclusive em alguns lugares chegando só como uma forte tempestade, mas sem os ventos fortes que a costa tem. Então a região sul-americana, tá? A região aqui costeira é uma região que sofre todos os anos com furacões. Isso você tem que saber na hora de você escolher um estado. Ah, Edu, então os outros estados não tem nada. Não, os outros estados têm tornado, ok? Como eu falei, o estado aqui, ó, de Utah é um estado que tem uma segurança muito grande. Não, é um dos estados mais seguros para viver. Na verdade, é o estado mais seguro, tá? Assim, de catástrofe natural. E aí a Califórnia sofre com furacão também, beleza? Menos frequência, mas sofre. Mas aqui a região tem problema de terremotos, tá? Quem mora na Califórnia sofre muito com terremotos, até porque existe uma falha aqui muito conhecida, tem até um filme do The Rock, né? Que é o San Andreas, que é a falha de San Andreas, que é uma falha geológica, e essa falha ela acaba trazendo muitos terremotos aqui na região, tá? E entre outras coisas que acontecem aqui, sísmicas. Esse é os Estados Unidos, galera. Nem tudo é perfeito, beleza? Nem tudo é perfeito. Vocês têm que ter essa ideia. Mas, enfim, não tem muito pra onde correr, né? Essas coisas acontecem, faz parte, a natureza tá aí, nos mostrando muitas vezes quem manda.